Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula do curso de Métodos Computacionais em Física, aqui do Instituto de Física da USP. Meu nome é Luiz Gregório Dias e hoje a gente começa a parte de descrição numérica de, de fenômenos ondulatórios. Então, a aula de hoje, a primeira aula, vai ser a resolução numérica da equação de onda em uma dimensão. Só para dar um panorama de como é que vai ser essa parte do curso, a gente vai estar focado, então, em resolver equações de onda do tipo mostrado aqui, que você tem uma função que depende da posição e do tempo. Essa função descreve, por exemplo, o deslocamento transversal em uma corda, né? Então, nós temos aqui a derivada parcial temporal de segunda ordem, e de um lado da equação, do outro lado nós temos a derivada parcial espacial da mesma função, segunda ordem, e a equação de onda iguala as duas com uma constante de proporcionalidade aqui, que é a velocidade da onda ao quadrado. Então, para quem tiver curiosidade de como essa equação é deduzida para um caso real, por exemplo, a equação de onda em uma corda, isso está feito em vários livros textos de Física 2, por exemplo, e a gente vê que justamente a relação, né, de igualdade entre essas duas derivadas temporais é que torna possível o fenômeno ondulatório. Então, essa primeira aula que a gente vai ver como resolver numericamente essa equação. Nas aulas seguintes, a gente vai falar sobre métodos espectrais para descrever esse sinal aqui, um sinal que depende da posição e do tempo, e é uma propagação de energia, um fluxo que envolve, por exemplo, propagação de informação, né, no tempo e no espaço. Então, a gente vai ver também transformar de Fourier nessa parte do curso. Bom, então, para a aula de hoje em particular, qual que é o objetivo? A ideia, então, é que você aprenda a implementar uma solução numérica para a propagação de uma onda transversal em uma dimensão, dadas as condições iniciais, por exemplo, o formato inicial da onda em t igual a zero, e eventuais condições de contorno que essa onda tenha que obedecer. Por exemplo, se é uma onda numa corda, as duas extremidades da corda estão presas, ou uma está presa, a outra está solta. A gente vai ver como é que a gente implementa isso no código. E a outra coisa que seria importante você aprender na aula de hoje é como fazer uma animação dessa solução usando o Octave em MATLAB. Justamente a tarefa é fazer essas duas coisas, né? Você escrever um script que calcule a propagação de um pacote de onda gaussiano, então isso aqui já é uma condição inicial dada, usando uma modificação do método de Euler para acomodar então a discretização de derivadas segundas, tanto na posição como no tempo. E aí, para fazer a animação, o que a gente vai fazer é o seguinte: para cada tempo t, você vai fazer um gráfico de y, de x, de t, vai gravar esse gráfico numa matriz, então isso vai ser um frame do seu filminho, né, uma tela, de modo que essa sequência de frames vai formar uma animação da dinâmica do pacote. A gente vai ver como é que faz isso, talvez até grave um segundo vídeo para dar alguns exemplos que eu vou deixar no site. Ter em torno de 40, 50 minutos para você fazer o script. Lembrando que, como vocês já tiveram experiência, escrever o script é rápido. A maior parte desse tempo aqui é corrigindo erros e debugando, né? Essa é a ideia de um curso computacional, fazer as coisas na prática. Então, o que que nós queremos? Nós queremos, então, uma solução aproximada de d2 y dt2 igual a c quadrado d2x quadrado y. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é uma discretização. A gente precisa de passos ΔX e passos ΔT.
Dados esses passos, a gente pode usar uma aproximação da segunda derivada da seguinte forma, em que, dado um passo ΔT, a gente calcula a derivada segunda de y em relação a t, derivada segunda, da seguinte forma, vai ser a função y em x, t mais ΔT, menos duas vezes a função y nas coordenadas x e t, mais a coordenada y de x, agora t calculado em t menos ΔT. Então, note, aqui a gente, para fazer uma derivada segunda, a gente precisa de três valores da função. O valor posterior, o valor centrado e o valor anterior. Por que isso? Bom, você pode deduzir de onde é que vem essa fórmula, utilizando o método de Euler para a derivada segunda, que é essencialmente o cálculo da derivada primeira em, por exemplo, t mais ΔT, menos a derivada primeira em t. E aí, escrevendo essas derivadas primeiras, uma como sendo a derivada primeira para frente e a outra como a derivada primeira para trás, você chega nessa expressão aqui. Eu não vou fazer a conta aqui, mas é relativamente simples de você fazer. E é por isso que aparece esse fator 2 aqui. Esse fator 2 vem do fato de que uma das derivadas primeiras é y de t mais ΔT menos y de x menos x em t. E a outra vai ser y de x em t menos y de x em t menos ΔT. Essa é a ideia aqui de fazer essa derivada centrada, né, em x e t. E você divide então por t quadrado. Mesma coisa para a derivada parcial em x, né? E note aqui que você aqui vai precisar, essa função vai ser a mesma da derivada anterior, mas aqui você vai ter outros números, outras funções, que é uma função que no instante t você variou x, ou para frente ou para trás. Tá? Então, essa é um ponto importante que a gente vai precisar de todos desses termos aqui. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, para calcular, né, para descrever a derivada segunda. Então, para descrever a evolução temporal, o que a gente quer? A gente está preocupado com esse sujeito aqui. Para todo x, a gente saber quem que é y em cada valor de x mais no instante t mais ΔT, em função de coisas que ocorreram em instantes anteriores. Por exemplo, no instante t ou no instante t a menos t. Essa é a ideia de fazer evolução temporal, que é o que a gente fez até agora, né? Seja com o método de Euler, seja com o método de Runge-Kutta. A questão é saber, então, como escrever essa função aqui, dada o vínculo, o vínculo não, mas o fato de que essa função obedece à equação de onda, ou seja, essa primeira derivada, essa derivada segunda em relação ao tempo, tem que ser igual a essa expressão vezes c quadrado. Então, o que a gente faz? Essencialmente, a gente pega essas duas derivadas e joga na equação de onda e vê o que a gente consegue para isolar esse termo y de x em t mais ΔT em termos dos outros. Fazendo isso, a gente obtém essa expressão aqui. Né? A gente iguala os dois lados, passa o ΔT quadrado multiplicando do lado seguinte, e a gente pode, em princípio, isolar y de x t mais ΔT. Agora aparece uma coisa interessante aqui. Aparece uma razão entre ΔT quadrado e ΔX quadrado, multiplicado por c quadrado. Note que isso aqui é adimensional, porque essa velocidade tem dimensão de posição ao quadrado dividido por tempo ao quadrado, multiplicado por tempo quadrado dividido por posição ao quadrado, dá um número sem dimensão. Então, a gente vai definir esse parâmetro adimensional, que eu chamo de R, que aqui está um pouco cortado, mas tem um R aqui, eu vou corrigir isso quando eu for colocar o slide no PDF na página, mas eu defino como sendo R igual a C ΔT dividido por ΔX. Note que ΔX e ΔT, em princípio, a gente pode escolher
de forma independente. Mas a ideia é que a gente escolha esses ΔX e ΔT para que R fique mais próximo de 1. Isso já é uma escolha pensando em desempenho e convergência do nosso método numérico. A gente vai ver depois que você escolhe R muito menor do que 1, ou muito diferente de 1, você começa a ter problemas na descrição correta da propagação. Tá? Então, C ΔT tem que se dar ordem de ΔX. A gente vai ver, ter uma razão física para isso. Mas, enfim, a gente pode escrever essa expressão aqui, vai aparecer um R quadrado, e a gente escreve, então, y de x em t mais ΔT, em função de todo o resto, e vai aparecer esse R quadrado aqui. Né? Então, dado y para x mais ΔX, x menos ΔX, e em t, no instante em t, e também o y em todo x para um instante anterior a esse, que é t menos ΔT, eu consigo calcular quem que vai ser y para todo x, todo x aqui discretizado, para em t mais ΔT. Então isso aqui me permite, então, calcular a evolução temporal da minha função y de x e t. E o que eu preciso? Eu preciso de R, eu preciso de y para todo x em t, y, e aqui eu tenho também, né? Se eu tenho todo x, eu tenho x mais menos ΔX também, em t, e também para todo x em t menos ΔT. Então, essencialmente, eu preciso desse e desse daqui, além de R, que é dado pela escolha dos passos. Bom, como é que eu faço isso na prática? O melhor jeito é eu fazer uma versão discretizada em que esse y aqui vai ser uma matriz, um array de 2 dimensões. Numa das dimensões, eu escrevo isso, eu discretizo x, e na outra eu discretizo t. Então, esse vetor em x vai ser escrito dessa forma, ou seja, vai ser um vetor que começa na posição 1, x1 é igual a i menos 1 ΔX, mesma coisa para t, que vai ser um vetor que começa em 1, que vai ser dado por n menos 1 ΔT, onde tanto i quanto n começam em 1, de modo que x1 vai ser 0, x2 vai ser ΔX, x3 vai ser 2 ΔX e assim por diante, e a mesma coisa para t. T1 vai ser 0, n vai ser 1, né? T2 vai ser ΔT, 2 menos 1, 1 ΔT, T3 vai ser 2 ΔT. Sendo que o número máximo de n ou de i pode ser diferente. Ou seja, o tamanho do vetor x pode ser diferente do tamanho do vetor t. Tudo vai depender do tempo máximo que eu quero usar para minha simulação e também do tamanho da corda, por exemplo. Isso aqui vai ter um tamanho físico, isso aqui vai ter uma dimensão. Então vai depender bastante dessa relação aqui, C ΔX, ΔT, para mim manter o meu R dependendo de 1. Então talvez se a minha velocidade for um certo valor, né, eu tenho que escolher ΔT e ΔX para que isso aqui fique em torno de 1, o que vai naturalmente deixar com que esses vetores tenham um tamanho diferente. Em outras palavras, isso aqui não vai ser uma matriz quadrada. Essa é a mensagem. Bom, a expressão para y e n mais 1, ou seja, para todas as posições x e no tempo n mais 1, vai ser dada, então, pela discretização da expressão que a gente obteve no slide anterior, que é essa daqui, né? A gente agora discretiza essas variáveis y, e aí a gente tem dessa forma, 2, 1 menos r quadrado, y em in,
r quadrado y em i mais 1 n mais y em i menos 1 n menos em y de i n menos 1. Então, note, do ponto de vista do programa, eu estou escrevendo a entrada de uma matriz em termos de entradas, né, de outras entradas que já foram calculadas antes. E aí, dado y de in, ou a matriz no tempo n, eu consigo, e no tempo n menos 1, eu consigo calcular a matriz né, ou as colunas, se você quiser. Aqui vai depender de como você implementar, mas vai ser a matriz, os elementos, todos os elementos i em n mais 1. Então, tem um porém aqui, que é esse y e n menos 1. Note que quando n é igual a 1, ou seja, no primeiro passo, no primeiro passo temporal, eu tenho a condição inicial, né? Mas se eu quero calcular agora, por exemplo, o segundo passo temporal, ou seja, y, todos os i's para 2 aqui, eu vou precisar de um termo que eu não tenho, que é quando n igual a 1, isso aqui é 0. Então, lembrando que aqui começa em 1. Então, esse aqui eu não tenho. Então, nesse caso, no primeiro passo, y0 não está definido, de modo que a gente usa, só para o primeiro passo, essa expressão aqui, colocando, ao invés de i0 aqui, a gente coloca o próprio ii1, né? Que é esse, no fundo, é esse mesmo sujeito aqui. Nas próximas, por exemplo, se isso aqui for 3, aqui vai ser 2, aqui vai ser 2, aqui vai ser 2 e aqui vai ser 1. E aí eu volto para essa expressão. Então é só um ponto que vocês vão ter que calcular o primeiro de uma forma um pouquinho diferente do que os seguintes. E aí vem as condições iniciais e as condições de contorno. As condições iniciais é essencialmente o perfil da onda para todo x no tempo igual a zero, se você quiser, no tempo menor ou igual a zero, né? Tempos negativos, vamos dizer, é o condição inicial. Por que eu falo tempo menor ou igual a zero? Porque a gente tem aquele t a menos 1, né, que a gente diz que todos eles são iguais para qualquer t menor que zero. Esse é o jeito que a gente pode enxergar essa condição inicial. E também o perfil de velocidades da onda. Às vezes a gente pode querer que a derivada temporal simples de y em relação a t tenha algum perfil que dependa de x. No caso aqui a gente vai tomar como zero e a gente vai manter essa escolha aqui. Então a onda está congelada nessa configuração, que é uma configuração f de x arbitrária. Note, é uma função qualquer de x contínua, vai ser a função em t igual a zero. Então isso aqui vai ser o perfil da onda no instante inicial. E as condições de contorno são condições que elas valem para qualquer tempo, para determinadas posições xp. Por exemplo, y de x igual a zero é igual a zero, sempre para todo o tempo, ou seja, a corda está amarrada no ponto x igual a zero. Posição de y em L, x igual a L, para todo o tempo também é zero, ou alguma outra constante para qualquer tempo. Então essas são as condições de contorno. A gente pode definir condições de contorno para a própria função, para o próprio deslocamento da corda, ou para sua derivada. Por exemplo, em alguns pontos específicos, a gente diz que a derivada dessa função é zero ou algum outro valor, né? Então isso aqui também é uma condição de contorno. Por exemplo, no exemplo bastante comum, que é quando a extremidade da corda não está presa num ponto, mas ela está livre para oscilar para cima e para baixo, e aí a derivada ali vai ser zero, né? Então é um problema que a gente pode tratar também. Então esse aqui é um exemplo de condição de contorno, aqui eu mencionei, y em x0 igual a zero, tem no ponto igual a zero, no ponto x1, que é um ponto específico, x igual a L,
é igual a zero para qualquer tempo. Então, na versão discretizada, significa que as entradas da matriz, né, a primeira, vamos chamar isso aqui de linha, se você quiser, depende da implementação que você vai fazer, ou isso aqui vai ser a linha ou coluna, mas a primeira linha está zerada e a última linha também está zerada para todo N. Né? Então, isso é um ponto que a gente implementa dessa forma, a gente impõe isso, certo? Então, passamos aqui para a nossa tarefa, a gente vai pensar numa onda ideal, descrita por uma função y, x e t, se propaga com uma certa velocidade, de 50 metros por segundo, em uma corda com extremos presos em x igual a zero e x igual a 1 metro. Então, considere inicialmente que y de x0 tem um perfil de um pulso gaussiano centrado na posição 0,3 metros, ou seja, mais ou menos a 1/3 da corda, né? Com esse valor k, que tem dimensão de comprimento a -1, igual a 1000. Né? E aí, ou seja, o perfil da onda em t igual a zero, qualquer t menor que zero, vai ser dado por essa expressão aqui. Lembrando que o x vai ser discretizado, esse xc é fixo, 0,3. Esse k também é 1000. E você calcula, então, na discretização, os valores dessa função para os pontos x discretizados em t igual a zero. A condição de contorno, os extremos estão presos, ou seja, você tem que impor que para qualquer tempo t, x em 0 e x em 1 metro, é igual a zero. Aí você vai fazer o script que calcule, então, y de x de t para qualquer tempo, né? Começando em 0, onde o 0 vai ter que ser esse perfil, e vai até 0,1, com passo de 10 a menos 4 em t, e você recalcula o passo em x para que r, que é c delta t sobre delta t sobre delta x, seja igual a 1. Então você determina o delta_x a ser usado a partir dos dados acima. Então, algumas dicas aqui para a tarefa. Então, aqui eu já coloquei um debug, que eu vou colocar também no site, para vocês olharem. Né? Então, o que eu quero dizer com esse debug é o seguinte. Y vai ter valores discretos, então esse aqui é o I e esse aqui é o N. Então, para N igual a 1, tempo igual a 0, né, aqui é o pacote gaussiano, esses deveriam ser os valores que você deveria encontrar. Note que o valor máximo aqui é 1, que ocorre na posição 61, né, de I. E à medida em que o tempo vai passando, o meu N vai aumentando. Então, na posição 60, se eu olhar esse número aqui, ele vai diminuindo, 0,97, 53, 0,92. Esse aqui também. Esse aqui também. E esse aqui também. Tá? Então, esses são os valores aí para cada tempo. E para mostrar o resultado, você pode fazer um filme, que é o que eu falei no começo da aula, usando o comando getFrame. Eu vou falar um pouco mais disso num outro vídeo. Eu vou falar como plotar essas figuras, como fazer esse plot de xi para cada valor de m, e juntar tudo e fazer esse filme. Eu vou colocar esse exemplo aqui. Aula 10 era uma numeração antiga, mas está aqui é o exemplo de uma pedra caindo, né, sobre a altura da ação da gravidade. Eu acho que eu vou colocar um outro exemplo ali também. E como um comentário final, eu queria dizer que é possível salvar o filme em alguns formatos de filme mesmo, para você gravar o arquivo, né? Por exemplo, .avi, eu vou falar isso um pouco no outro vídeo específico para o filme. Então, eu queria mostrar aqui como é que funciona isso aqui, como é que vai ser a tarefa de vocês. Vai ser algo assim. Esse aqui é o pacote gaussiano. Você vai ver que ele já é o filminho pronto, né? Note que ele bate aqui em 0, aqui é a extremidade em 1, e ele vai
então, propagando, toda vez que ele bate na extremidade, ele vira, porque ele vira, né, física 1, física 2, aliás, tem toda uma explicação que acontece aqui. E aqui tem os valores do debug, que é sempre importante você colocar, né, e imprimir para checar se o seu programa está certo. Ok, então por enquanto é isso. Espero que dê tudo certo e a gente se vê então na live sobre essa aula. Até mais.